E, Léo, e quando que eu sei que o cliente precisa trabalhar com a criança interior? Quando que eu sei que a raiz dele é uma questão da criança interior? Como eu contei nessa história aqui que eu falei para vocês desse vídeo, é, quando eu busco a raiz, e a raiz vem de uma imagem que a criança vivenciou, então normalmente eu vou precisar trabalhar com a criança. Tá? Sempre que o cliente traz uma questão e quando a gente escava essa questão, a gente chega numa imagem da infância que a criança presenciou, que a criança viveu, que a criança viu, que a criança escutou, que a criança sentiu, a gente vai ter que olhar para essa criança. A gente vai precisar trabalhar com essa criança. E como que eu trabalho com essa criança, Léo? Mas antes de saber como que eu trabalho com essa criança, eu sempre vou ter que ir para a criança? Sempre vou ter que trabalhar com a criança? Não sempre. Tem questões que não são necessariamente da infância, não são criadas na criança. Tem questões que vêm dos seus ancestrais, que vêm com o seu DNA, que vem lá do seu pai, que da sua mãe, dos seus avós. Tem questões do consciente coletivo que a gente está trazendo. Mas grande parte das questões que a gente vive, ou sim, são criadas na infância, ou são despertadas na infância. Tá? Porque mesmo que essas questões sejam dos seus ancestrais, seja do consciente coletivo, isso normalmente tende a se despertar na infância, tende a se despertar em alguma situação que a gente vive na infância. Por quê? Porque o nosso subconsciente ele tende a projetar aquilo que a gente acredita através das leis da interação, das leis da ressonância, das leis harmônicas, da lei da atração. Tá? Então a tendência é que a criança, na sua infância, vai tender a atrair situações que vão fazer com que as suas crenças, os seus medos, os seus bloqueios internos transpareçam. Porque essa é parte do processo da vida. A gente está aqui para transformar todos esses aspectos, a gente está aqui para superar todos esses aspectos, a gente está aqui para crescer, para evoluir, para se tornar uma pessoa melhor, com mais virtudes, com mais qualidades, ou ajudar os nossos clientes a passar por esse processo. Tá? Então a gente vai desenvolvendo isso aos poucos. Tá bem? E a infância é o principal momento onde essas crenças vão se revelar, onde essas imagens vão ser construídas e onde esse subconsciente, esse sistema subconsciente vai ser construído para que depois a gente vá, de certa forma, meio que reproduzindo ele na vida. Tá? Então, grande parte do que as pessoas vivem é uma reprodução do subconsciente delas. Grande parte do que as pessoas experienciam é uma reprodução de construções que estão no subconsciente delas, que muitas vezes são criadas na infância. A origem está na infância. E se eu quero mudar isso, eu preciso olhar para esse aspecto. E eu sempre vou ter que fazer esse processo, eu sempre tenho que fazer esse trabalho? Não sempre, mas é muito comum que as primeiras sessões que as pessoas fazem vão para a infância. Mas, por exemplo, hoje mesmo eu recebi um atendimento, eu recebi uma sessão e a gente trabalhou uma questão da minha infância. Tá? Então, mesmo que seja uma pessoa que é um terapeuta, uma pessoa que é muito trabalhada, uma pessoa que vai muito no terapeuta, que faz muitas terapias convencionais, terapias holísticas, etc., essa pessoa, ela costuma ter questões ali para ser olhadas, para ser vistas mais de uma vez. Tá? Então, não se preocupe, você tem muitas questões para olhar da sua infância, seus clientes têm muita questão para olhar para a infância deles. Na verdade, 99,9% das pessoas não têm infância resolvida. E a gente está falando aí de 7 bilhões de pessoas que precisam olhar para a sua infância. Inclusive as crianças, inclusive os adolescentes, inclusive os adultos, inclusive os idosos. Tá? Todo mundo precisa e tem que, em algum momento, olhar para a sua infância. Se quiser ser uma pessoa melhor, se quiser se desenvolver, se quiser evoluir, naturalmente a gente vai fazer esse processo. Tá? Como que eu começo, Léo, a trabalhar? Então vamos lá, vamos entender um pouco como que eu faço para trabalhar com a criança interior. Como que eu faço para trabalhar com uma origem emocional que nasce na criança. Então, primeiro ponto, a gente tem que identificar quando é essa origem emocional. Quando isso começou? Quando foi a primeira vez que a pessoa viveu essa experiência ou sentiu essa experiência? Isso é muito importante, porque, repetindo, para a gente resolver a raiz da questão, a gente precisa chegar na raiz da questão. Não adianta trabalhar num lugar que não é raiz, é igual uma árvore, uma planta.
Tem uma plantinha ali no meu quintal. As formigas, outro dia eu plantei um monte de plantas no meu quintal. As formigas foram lá e comeram todas as folhas, de todas. Passou um mês que eu plantei, agora tem várias folhas brotando de várias das plantas. Por quê? Porque a raiz continua ali dentro. Tem um galho seco, com as folhas todas comidas, que as formigas comeram. Depois de um mês, o que acontece? Começa a brotar. Depois de um mês, aquilo começa a crescer novamente. Assim é na nossa mente, assim é no nosso subconsciente. Se eu não chegar na raiz, eu só cortar ali, igual a formiga fez aqui com as minhas plantas, vai crescer de novo, e vai crescer de novo, e vai crescer de novo. E na vida do seu cliente vai acontecer o quê? Ele vai voltar a reproduzir aquele sistema. Ele vai voltar a reproduzir aquele mesmo padrão. Vai mudar de relacionamento, ela vai terminar com o marido, vai curtir a vida, vai se apaixonar, vai criar um outro relacionamento e muitas vezes ela vai repetir o mesmo padrão. Por isso que a gente tem que chegar na raiz. Então, como que a gente chega na raiz? Escavando, a gente tem que encontrar quando foi a primeira vez que a pessoa sentiu, experienciou, viu aquilo. Então, no caso, vamos dizer o exemplo, que é uma pessoa que está falando com um conflito de relacionamento. Ela sempre acha que os relacionamentos são conflituosos e ela nunca consegue ficar no relacionamento. Então, a pergunta que eu faço é, quando foi... E aí eu conecto a pessoa com o coração dela, eu conecto ela com a essência dela. Eu levo ela num lugar de conexão mais profunda, que eu ensino dentro da formação em cientioterapia. E lá, dentro dessa conexão, eu faço o processo da escavação das 4 perguntas. E uma das perguntas que a gente faz é, quando foi a primeira vez que você viu que os relacionamentos são conflituosos? Quando foi a primeira vez que você viu isso? E aí o que acontece? A pessoa me fala assim, Léo, a primeira vez que eu vi isso, me veio uma imagem de quando eu era criança, sei lá, eu devia ter uns 4 anos e eu vi os meus pais brigando. Então a gente chega numa imagem da infância, numa imagem lá com uns 4 anos de idade, tá? Com o pai e a mãe brigando, e a gente volta para aquela cena. E aí eu, como terapeuta, eu quero que o meu cliente explore aquela cena. Por quê? Porque quando eu acesso a origem, eu preciso entender quais são as emoções envolvidas, o que ela acreditou, o que aconteceu com essa criança. Então eu pergunto, o que aconteceu nessa cena? Ah, o meu pai chegava assim, assim, assado, minha mãe falava tal e tal questão, e aí eu vi eles brigando, eu me senti dessa forma, eu me sentia assim, eu me sentia assado, eu ficava triste, eu queria resolver os problemas deles. Então, conforme a criança vai acessando essas emoções, conforme a pessoa volta para aquela imagem e começa a ver o que a criança sentiu, a gente começa a trabalhar esses sentimentos da criança. Porque ela viu os pais brigando e ela acreditou que todo relacionamento dava conflito, dava briga, ela se sentiu triste, com raiva e mal. Então não adianta eu querer resolver essa imagem se o sentimento da criança está ali. Eu preciso entender o que aquela criança precisava. O que aquela criança sentiu? Ela se sentiu triste, sozinha, perdida, sem saber o que fazer. Ótimo. O que essa criança precisava? Essa criança precisava de acolhimento. Ela precisava saber que está tudo bem. Ela precisava entender que ela não era responsável pelo conflito entre os pais. Ela precisava saber que os pais conseguiam lidar com os próprios conflitos deles e que isso não era responsabilidade dela, que ela ia continuar sendo cuidada, que ela ia continuar sendo amada, que ela ia continuar tendo o amor do pai, tendo o amor da mãe. Enfim, ela precisava se sentir segura. Normalmente é isso. Normalmente a criança precisa se sentir segura, protegida e amada. E às vezes ela só precisava que os pais explicassem o que estava acontecendo, ou que dessem um acolhimento para ela, para eles poderem continuar conversando, para eles continuarem, enfim, resolvendo ali as suas questões, né? E ela precisava disso, e ela não teve isso. E por não ter isso, ela se sentiu mal, ela se sentiu emocionalmente muito mal, abalada, e essa emoção fez com que aquela imagem que ela visse ficasse gravada no subconsciente dela, porque a emoção ela é meio que uma cola do nosso subconsciente. A emoção é o que preenche essa experiência. Tá? Então, conforme eu dou espaço para essa criança se manifestar, aquele adulto que está ali durante uma sessão, que é o meu cliente, ele vai expressar tudo aquilo que ele está sentindo, ele vai chorar, ele vai ficar triste, ele vai liberar essas emoções, ele vai movimentar essas emoções. Porque emoções é movimento, emotion, energia, movimento. Emoções são como a água, estão sempre se movimentando. Tá? Se a emoção, se o sentimento, se a sensação não se movimenta,
ela fica travada ali, bloqueada. E se a emoção fica travada e bloqueada dentro da pessoa, isso pode virar uma doença física, isso pode virar uma desordem emocional, isso pode virar um medo profundo, um bloqueio na vida, que vai impedir a pessoa de ser feliz e viver a verdade dela. Então é muito importante sentir, movimentar todas essas emoções. Então ali, naquele momento do atendimento, é o lugar seguro para que o meu cliente possa sentir. É o lugar seguro para que ele possa expressar aqueles sentimentos, aquelas emoções, para que ele, enquanto um adulto, entre em contato com essa criança dele e possa deixar essa criança falar, essa criança chorar, essa criança sentir o medo. Porque nunca sentiu, aquilo ficou travado dentro dela. Ela sentiu tanto, na verdade ela sentiu tanto, que aquilo se gravou como uma verdade, como algo dela. E não é algo dela, é só algo passageiro. Eu tenho um rio que passa aqui no fundo de casa, essa água não é minha, a água está correndo. É um rio, ela simplesmente flui. A mesma água que está ali agora já está lá embaixo, depois já está lá, depois já virou outra. As águas do rio nunca são as mesmas, elas se movimentam. Agora, se eu represar essa água e deixar ela parada, ela vai apodrecer. E é o que acontece dentro da gente, essas águas apodrecem. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente dá espaço para o cliente sentir, a gente dá espaço para ele se expressar, para essa criança ser acolhida e expressar. E aí eu convido o próprio adulto, o meu cliente, enquanto um adulto, a conversar com a criança dele. Eu convido ele a ir lá acolher a criança, escuta a criança, conversa com ela, o que ela tem para te falar, o que ela tem para te dizer. Escuta ela, dá espaço para ela. Ninguém deu espaço, ninguém falou, ninguém explicou. Ninguém deu um abraço nela e falou assim, tá tudo bem, tô aqui com você. Sabe, tá todo mundo ali, assim, só os adultos brigando, nem vendo a criança. Você, quanto adulto, olha para sua criança, vai lá. Dá espaço para ela. Escuta, acolhe, abraça. E aí, conforme a criança vai sentindo esses sentimentos de segurança, de proteção, de afeto, e ela vai entendendo que aquilo não é dela, que aquilo aconteceu, mas aquilo não é verdade, é simplesmente o que aconteceu. Ela pode ser criança. Ela pode deixar o problema dos adultos com os adultos e cuidar das questões dela, que é o quê? Ser criança. Então, o seu cliente, a criança, na verdade, do seu cliente vai poder ser uma criança, vai poder brincar, se divertir, enquanto os adultos estão lá terminando o relacionamento. O que acontece? Eu, enquanto um adulto, terminei o relacionamento com a mãe do meu filho. E ele é uma criança, ele não tem nada a ver com isso. Ele não é responsável por isso. Ele não tem que me salvar ou salvar a mãe dele. Ele não tem que se sentir responsável pela tristeza ou pela felicidade minha ou dela, ou tentar resolver a relação. Porque quando a criança começa a tentar fazer isso, ele começa a virar um adulto, ele começa a pegar a responsabilidade para ele começa a virar salvador, e aí ele começa a criar um monte de crenças limitantes dentro dele. Ele começa a criar um monte de desafios e bloqueios na vida dele, porque ele não vai conseguir, ele vai se frustrar, ele vai se sentir mal, vai se sentir culpado. Então eu, enquanto adulto consciente, posso falar para ele, se eu tenho um problema, uma questão com a sua mãe, eu resolvo. Sua mãe é uma adulta, eu sou um adulto, isso é uma coisa entre nós dois e nós resolvemos. Você é uma criança, você é meu filho, você é filho dela, e você pode brincar, pode se sentir seguro, tá tudo bem. A gente dá conta de resolver nossas questões. Se eu estou com um problema ali com dinheiro, eu dou conta de resolver, eu dou conta de conseguir dinheiro, dou conta de trabalhar. Você, enquanto criança, vai fazer o que você deve fazer enquanto criança, que é brincar, que é aprender, que é se divertir, que é explorar. Tá? E isso acontece durante a sessão. Essa dinâmica que eu falei aqui acontece durante a sessão. Só que aí é o adulto do seu cliente falando com a criança dele. E ele dando esse apoio, esse suporte para a criança. Isso é muito bonito, é uma experiência incrível. Quando a pessoa ela fala com a criança, ela abraça a criança, ela dá esse apoio para a criança, ela fica ali e ela vê que a criança dela fica bem, ela dá um abraço gostoso, e ela vai para o quarto brincar. Aquilo é muito incrível, é maravilhoso para o cliente, ele fica emocionado de poder falar com a criança, de poder ver a criança dele, se conectar com a criança dele. Que coisa mais simples que existe do que eu olhar para dentro de mim e falar, nossa, tem uma criança aqui dentro que se sente assim, que se sente assado, eu posso acolher, eu posso conversar com ela, eu posso visitar ela. E é isso que a gente faz dentro de uma sessão. Tá? Para resolver questões, origens emocionais ligadas à infância, uma das formas de resolver é essa.